Começo por agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam todos muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou o diretor-geral da Certform, sou economista, contabilista certificado e formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este é mais um vídeo da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. Neste vídeo vamos fazer uma abordagem introdutória à aplicação e distribuição dos resultados de uma empresa, bem como ao reforço das reservas legais. Ah, como é que tudo isto funciona? Quais as percentagens, os artigos do Código das Sociedades Comerciais que prevêem, efetivamente, a constituição das reservas legais? Antes de iniciarmos esta questão, vamos só fazer uma breve abordagem à formação em e-learning e live streaming ministrada pela Certform. Atualmente, a Certform desenvolve a sua oferta formativa nas modalidades de e-learning e de live streaming. Na página da Certform pode ter acesso a todos os cursos que constituem a oferta formativa em e-learning da Certform, bem como aos cursos que fazem parte da oferta formativa nas modalidades ou na modalidade de live streaming. A matéria que eu hoje vou desenvolver na rúbrica Trate a Contabilidade por Tu é uma matéria que é desenvolvida, em particular, no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, no curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais com Informática Aplicada, bem como no Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada e também no curso prático de Análise Económico-Financeira de Empresas. São cursos onde a questão da distribuição e da aplicação dos resultados é abordada de uma forma detalhada. Na modalidade e-learning, a formação ela tem início de imediato, ou seja, fazendo a sua inscrição, imediatamente pode iniciar o seu percurso formativo. Na formação em live streaming, os cursos de formação em live streaming são feitos em tempo real. Pelo que existe uma data de início e existe um dia da semana no qual a formação ocorre. Então, para poder saber as datas de início dos cursos na modalidade live streaming, pode, através do site da Certform, aceder a qualquer um dos cursos, por exemplo, o curso prático de elaboração e análise de projetos de investimento, e ter acesso através do calendário de formações. Basta clicar e vai ter um PDF onde temos as datas de início dos vários cursos em sistema live streaming. Quanto ao e-learning, não existe uma data de início porque a formação está disponível para iniciar a partir do momento em que realiza a sua inscrição. Por exemplo, se fizer a inscrição em e-learning no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, basta aceder à página do curso, deve fazer a leitura dos programas, dos objetivos, dos destinatários, verificar se a formação se adequa efetivamente aos seus objetivos e também a leitura do funcionamento e regras dos cursos e-learning após o preenchimento da ficha de inscrição e o envio da mesma e após o pagamento da formação vão ser-lhe atribuídas as credenciais que irá receber através do seu e-mail. Através do endereço de e-mail receberá
as credenciais para entrar na plataforma de e-learning da Certform. A plataforma de e-learning da Certform bastará fazer o login, colocar o seu nome de utilizador, a palavra-passe que recebeu no seu correio eletrónico e, ao fazer o login, vai ter acesso ao curso no qual se inscreveu. Por exemplo, se foi o curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, imediatamente tem todo o seu percurso formativo já disponível para começar a fazer de imediato o seu curso. Algo que nós destacamos na formação em e-learning da Certform é a forte componente de videoaulas que os módulos contemplam. Para além dos materiais como os manuais, as apresentações, alguma legislação, obviamente, casos práticos, nós acompanhamos tudo com um sistema multimédia de videoaulas. Todos os assuntos, eles são detalhadamente explicados, todos os casos práticos são resolvidos em videoaulas para que o seu nível de aprendizagem seja efetivamente elevado. É esse o nosso objetivo. É proporcionar aos nossos formandos um elevado nível de satisfação e que o curso seja efetivamente uma mais-valia para o seu percurso profissional, que reforce efetivamente o currículo. Quando termina o percurso formativo, uma vez concluído, terá a sua oportunidade de avaliar a formação que a Certform proporcionou, através de um inquérito de avaliação à formação, e este é o último passo de um percurso formativo. Concluído, nós teremos que proceder ao certificado de formação através da plataforma Sigo. Ou seja, nós vamos emitir o certificado de formação profissional através da plataforma Sigo. A plataforma Sigo é a plataforma que as entidades de formação certificadas utilizam para emitir os certificados aos seus formandos. Uma vez emitido o certificado, e como estamos numa modalidade de formação à distância, online, também o próprio certificado será enviado em suporte papel pelos CTT para a sua morada, a morada que colocou na ficha de inscrição. Esta rúbrica Trate a Contabilidade por Tu, ela faz parte do nosso canal do YouTube, o canal do YouTube da Certform. Para receber as notificações dos nossos vídeos, pode também fazer a subscrição do nosso canal. Temos aqui a rúbrica Trate a Contabilidade por Tu, bem como Trate as Finanças por Tu. São temas que vamos desenvolvendo ao longo das semanas, como este, que agora vamos já começar a desenvolver. Temos aqui já várias dezenas de vídeos que pode ir acompanhando, de temáticas que no fundo são excertos de algumas das questões que nós desenvolvemos nas nossas formações. Então vamos falar sobre a aplicação e distribuição dos resultados de uma empresa. E começamos com as chamadas reservas legais. Importante compreender para seguidamente fazermos dois casos práticos, apresentar dois casos práticos sobre a distribuição dos resultados de uma empresa. Então, em primeiro lugar, o que são as reservas legais? As reservas legais, assim como as outras reservas, fazem parte, ao nível das demonstrações financeiras,
do capital próprio da empresa, que consta do seu balanço. No balanço de uma empresa, o capital próprio ele é constituído pelo capital subscrito, o capital social da empresa, determinadas rúbricas e temos aqui as reservas legais e as outras reservas. Reservas legais, outras reservas e resultados transitados, que também vamos ter que falar um bocadinho hoje sobre resultados transitados, dado o tema que vamos abordar, fazem parte daquilo que se chama o capital próprio da empresa, que constitui parte do balanço. É uma parte muito relevante do balanço de uma empresa, o capital próprio, a chamada situação líquida da empresa. O capital próprio é também a diferença entre o ativo e o passivo da empresa, aquilo a que se denomina a situação líquida. E do capital próprio, para além do capital subscrito, ou o capital social, mais as reservas legais e outras reservas e os resultados transitados, temos o chamado resultado líquido do período, que, quando positivo, é o lucro que a empresa apresenta depois de deduzir o imposto. Por isso é que se chama resultado líquido do período. O resultado líquido do período ele é formado na demonstração dos resultados da empresa. A demonstração dos resultados estabelece o elenco entre os rendimentos e os gastos. Os rendimentos que pertencem à classe 7 no plano de contas e os gastos à classe 6. Pela diferença entre os rendimentos globais e os gastos globais da empresa, forma-se aquilo a que se chama o resultado antes de impostos. Este resultado antes de impostos, ele vai, obviamente, ter que ser corrigido em termos fiscais para que se transforme num resultado fiscal, uma vez que é sobre esse resultado fiscal que vai ser aplicada a taxa do imposto, mais a derrama municipal. E após aplicar a taxa de imposto mais a derrama municipal, mais o cálculo de tributações autónomas, isto em contexto fiscal, nós calculamos aquilo a que se chama o imposto estimado para o período, que na demonstração dos resultados figura como imposto sobre o rendimento do período. E pela diferença do resultado antes de impostos e o imposto sobre o rendimento do período, temos o tal resultado líquido do período. E é o resultado líquido do período o elemento comum entre a demonstração dos resultados e o balanço da empresa. O que há em comum entre o balanço e a demonstração dos resultados é precisamente o chamado resultado líquido do período. E é a partir do resultado líquido do período que nós vamos começar os nossos casos práticos de hoje. Antes disso, falar só um bocadinho das reservas legais. Então, quando estamos a pensar na aplicação dos resultados ou dos lucros de uma empresa, nós temos que ter o conhecimento que a reserva legal não pode deixar ficar de parte. E é preciso saber um bocadinho o que é a reserva legal e o que é que a lei impõe quanto ao reforço ou à constituição da reserva legal. Por um lado, nós temos as sociedades anónimas. Por outro lado, temos as sociedades por cotas. E então, a reserva legal é uma matéria que figura no artigo 218 do Código das Sociedades Comerciais para as sociedades por cotas, ou também para a sociedade unipessoal por cotas. A sociedade unipessoal por cotas é uma sociedade formada por um único sócio. O artigo 295 e também 296 do Código das Sociedades Comerciais, eles são destinados às sociedades anónimas. Porém, aquilo que é referido no artigo 295 e 296 do Código das Sociedades Comerciais
é também aplicável às sociedades por cotas. E o que dizem estes artigos em relação às reservas legais? Consultando diretamente o Código das Sociedades Comerciais, diz-nos o artigo 295 que se aplica às sociedades anónimas, mas que também se vai aplicar às sociedades por cotas. E este artigo 295 é o artigo da reserva legal. Então, para a sociedade anónima, uma percentagem não inferior à 20ª parte dos lucros da sociedade é destinada à constituição da reserva legal. Então vejamos o que esta frase representa. Uma percentagem não inferior à 20ª parte dos lucros da sociedade é destinada à constituição da reserva legal. A 20ª parte é 1/20avos e 1/20avos é 5%. Então, isto seria a mesma coisa que dizer o seguinte: 5% dos lucros da sociedade é destinada à reserva legal, ou uma percentagem não inferior a 5% dos lucros da sociedade é destinada à constituição da reserva legal. Portanto, nós temos que pensar que na sociedade anónima, 5% do lucro ele vai ter que ser afeto à constituição ou ao reforço da reserva legal e, continuando, sendo o caso disso, à sua reintegração até aquela represente ou até que aquela represente a 5ª parte do capital social. O que é a 5ª parte? É 1/5 e 1/5 é 20%. Então nós temos que considerar que numa sociedade anónima, 5% dos lucros é destinada a constituir a reserva legal e até que aquela represente 20% do capital social. Ou seja, a reserva legal ela vai ter que alcançar, atingir 20% do capital social. O capital social ele é representado no balanço pelo capital subscrito. E se nós no capital subscrito de uma sociedade anónima tivermos 1 milhão de euros, significa isso que a reserva legal vai ter que ser reforçada em 5% ao ano, pelo menos, até em 5% do lucro ao ano, pelo menos, até alcançar, pelo menos, 20% do capital subscrito. E se o capital subscrito for 1 milhão de euros, a reserva legal vai ter que atingir 200 mil euros. Se for de 50 mil euros, que é o mínimo para uma sociedade anónima, vai ter que atingir 10 mil euros. Portanto, repetindo e para concluir, a reserva legal na sociedade anónima é uma percentagem não inferior a 5% dos lucros da empresa e até que esta reserva legal represente 20% do capital social. No contrato de sociedade podem fixar-se percentagem e montante mínimos mais elevados para a reserva legal. Podem ser mais elevados, mas nunca podem ser inferiores àqueles que estão consagrados no artigo 295 do Código das Sociedades Comerciais. Já agora, o artigo 294 refere que, salvo diferente cláusula contratual ou deliberação tomada por maioria de 3/4 dos votos correspondentes ao capital social em Assembleia Geral para o efeito convocada, não pode deixar de ser distribuída aos acionistas. Estamos aqui a falar de sociedades anónimas, portanto, acionistas, metade do lucro do exercício que, nos termos da lei, seja distribuível. Também é importante termos este conhecimento já para os casos práticos que vamos
analisar. Depois, o artigo 296 faz uma análise à utilização ou regulamenta a utilização da reserva legal. A reserva legal, ela só pode ser utilizada. Nós só podemos utilizar aqui a reserva legal do balanço para os seguintes fins: para cobrir a parte do prejuízo acusado no balanço do exercício, que não possa ser coberto pela utilização de outras reservas, e para cobrir parte dos prejuízos transitados do exercício anterior, que não possa ser coberto pelo lucro do exercício, nem pela utilização de outras reservas, e para incorporação no capital. Então, estes são as três razões, os três motivos, entre aspas, que nos poderão, do ponto de vista legal, levar a utilizar a reserva legal. Artigo 296 do Código das Sociedades Comerciais. Isto é para as sociedades anónimas. E para as sociedades por cotas, como é que a reserva legal é formada? Bom, o que se aplica à sociedade anónima, e a sociedade anónima aqui é representada no artigo 295, também se aplica à sociedade por cotas e à sociedade unipessoal por cotas. Mas na sociedade por cotas ou unipessoal por cotas, temos que atender, e aqui no Código das Sociedades Comerciais, que o podem obter do Diário da República, basta escrever no Google CSN, Código Sociedades CSN, Código das Sociedades Comerciais, e escrevendo no Google Código das Sociedades Comerciais, ou CSC, imediatamente vão ter na pesquisa, vão ter ao Diário da República e podem ir à página 79 e consultar o artigo 218, que é a reserva legal para a sociedade por cotas. E diz o artigo 218 para a sociedade por cotas que a reserva legal é obrigatória a constituição de uma reserva legal. E depois o número 2, é aplicável o disposto nos artigos 295 e 296, que eu agora estive a analisar. Portanto, aquilo que se aplica à sociedade anónima também se aplica à sociedade por cotas, ou seja, temos que considerar a constituição de 5% do lucro na sociedade anónima, até que a reserva legal alcance 20% do capital social, mas aqui na sociedade por cotas. Temos aqui esta frase muito importante: salvo quando o limite da reserva legal, que nunca será inferior a 2.500 euros. Na sociedade por cotas temos aqui esta questão. É que o reforço da reserva legal ou a constituição da reserva legal segue os mesmos trâmites do artigo 295 e 296 do Código das Sociedades Comerciais, mas, salvo quanto ao limite mínimo da reserva legal, que numa sociedade por cotas, também unipessoal por cotas, porque as sociedades unipessoais por cotas que só têm um sócio seguem o mesmo regime das sociedades por cotas em termos gerais, nunca será inferior a 2.500 euros. Então, posto isto, apenas uma revisão daquilo que eu estive a analisar aqui na legislação. Então, a reserva legal é de constituição obrigatória, assim a sociedade deve afetar periodicamente uma parte dos seus lucros, não inferior a 5% do resultado, até esta prefazer 20% do capital social ou 2.500 euros nas sociedades por cotas. Portanto, o resumo
deste artigo 295 e do 218, podemos, através aqui deste parágrafo, resumir desta forma. Então, posto isto, o que são resultados transitados? Que também é importante explicar um pouquinho disto para entendermos o exercício, ou os dois exercícios que já vamos ver a seguir. Os resultados transitados, que são uma componente do balanço capital próprio da empresa, temos aqui resultados transitados. No plano de contas, resultados transitados é movimentado pela via da conta 56, resultados transitados. E o que é que resultados transitados representa? A rúbrica de resultados transitados acolhe, no início de cada ano, a transferência do resultado líquido apurado no período anterior, e que pode ser lucro ou prejuízo. Portanto, quando eu começo um ano, eu começo esse ano com um lançamento de abertura, em que existe um balancete de abertura, e nesse balancete de abertura figura o lucro ou o prejuízo. E figura o lucro ou o prejuízo em resultado líquido do período. Resultado líquido do período representa no plano de contas a conta 818, resultado líquido. E este resultado líquido, quando tem saldo devedor, existe prejuízo. Quando apresenta saldo credor, existe lucro. E quando nós iniciamos o ano com o lançamento de abertura, que nos conduz ao chamado balancete de abertura do ano, balancete de abertura do ano, tendo a conta resultado líquido saldo credor, a empresa obteve lucro do período anterior. Esta conta transitou de um ano para o outro e no início do ano, portanto, nós verificamos que no ano anterior o resultado líquido positivo, saldo credor, houve lucro. Então temos que pensar o que é que se vai fazer com esse lucro, que decisões vamos tomar quanto ao lucro do período anterior. E relativamente a essas decisões, a conta de resultados transitados vai começar por acolher, no início de cada ano, a transferência do resultado líquido apurado no ano anterior, lucro ou prejuízo. Já vamos fazer isso no caso prático que já vamos ver. Será igualmente movimentada pelas deliberações da Assembleia Geral no que respeita à aplicação dos resultados. Portanto, a aplicação dos resultados vai ser feita a partir desta conta. E então é isto que nós vamos começar a fazer agora quanto ao primeiro caso prático que eu vou agora mostrar. Temos que, em Assembleia Geral, realizada a 15 de março do ano seguinte, é sempre no ano seguinte a deliberação quanto à aplicação do resultado. Vamos imaginar que uma empresa no final de 2020 apresenta um resultado líquido positivo de 500 mil euros, quando até ao final de março de 2021 haverá uma Assembleia Geral onde se deliberará o que se vai fazer, que aplicação vamos fazer em relação ao nosso resultado líquido do período. Então, em Assembleia Geral realizada a 15 de março do ano seguinte, eles fizeram a 15 de março, teriam até ao final de março para o fazer, os acionistas da sociedade ADF SA aprovaram a seguinte aplicação do resultado líquido do período N, que totalizou 500 mil euros. Trata-se de uma sociedade anónima. Então, a reserva legal vai ser reforçada em 130 mil euros.
Lembram-se que a reserva legal, ela tem que ter um reforço, pelo menos, de 5% do lucro. Vejamos o que dizia o Código das Sociedades Comerciais, na página 109, o artigo 295. Uma percentagem não inferior à 20ª parte dos lucros da sociedade é destinada à constituição da reserva legal, até que aquela represente a 5ª parte do capital social. Ou seja, 5% dos lucros da sociedade é destinada à constituição da reserva legal, até que a reserva legal represente 20% do capital social. Uma coisa é certa, 5% de 500 mil euros, 5% do lucro, corresponde a 25 mil euros. E nós estamos a propor reforçar a reserva legal em 130 mil euros. Portanto, estamos a passar muito dos mínimos. Portanto, por aqui, ótimo. Eu não tenho aqui dados do capital social desta empresa. Já disse que se o capital social for 1 milhão de euros, a reserva legal tem que alcançar 20% do mesmo, ou seja, 200 mil. Eu não sei como é que está a conta de reserva legal, com certeza que ela já tem vindo, obviamente, a ser reforçada ao longo dos anos. São estes os dados que eu tenho e posso dizer que está acima de 5% do lucro. Vamos afetar 25 mil euros às reservas estatutárias, decorrem dos estatutos da própria sociedade, e reservas livres, 45 mil euros. Portanto, há aqui um reforço muito substancial da componente de reservas da empresa. Os dividendos terão uma distribuição de 250 mil euros, metade do lucro. E estamos a ir ao encontro do estabelecido no artigo 294, porque aqui podemos fazê-lo. Ou seja, salvo diferente cláusula contratual ou deliberação tomada por maioria de 3/4 dos votos correspondentes ao capital social em Assembleia Geral, para o efeito convocado, não pode deixar de ser distribuído aos acionistas metade do lucro do exercício, que nos termos desta lei seja distribuível. Bom, eu não tenho aqui os dados suficientes, neste caso prático, mas esta empresa está a distribuir metade do resultado líquido e, pelo que o artigo 294 refere, a empresa está a ir ao encontro do estabelecido. Outro dado importante é que vamos deixar permanecer em resultados transitados 50 mil euros. Nós temos 500 mil para distribuir, ou seja, temos 500 mil euros de lucro líquido, de resultado líquido. Mas se nós somarmos 130 mil, mais 25 mil, mais 45 mil, mais 250 mil, temos 450 mil que vão ser aplicados. Ou seja, a Assembleia Geral deliberou aplicar estes 450 mil. Restam 50 mil. E estes 50 mil vão permanecer em resultados transitados. Os dividendos foram calculados ou foram colocados à disposição e pagos no dia 15 de abril do ano a seguir. Queremos fazer o reconhecimento contabilístico da deliberação dos resultados e distribuição e pagamento dos dividendos aos acionistas. Então, vamos à nossa resolução. Em primeiro lugar, há que fazer o seguinte. Como eu disse há bocado, quando se começa o ano, o balancete de abertura exprime
na conta 818, resultado líquido do período, o resultado do ano anterior. Que, quando o saldo da conta é credor, existiu lucro. Quando o saldo da conta é devedor, existiu prejuízo. Ora, o que nós vamos ter que fazer é transferir este resultado líquido do período para resultados transitados, por forma a que seja a partir de resultados transitados que se faça a tal afetação do resultado, ou a aplicação do resultado. O primeiro lançamento que faço, e que posso logo fazê-lo no início do ano, é, e considerando que esta empresa teve lucro, resultado líquido do período positivo, resultado líquido do período apresenta-se com saldo credor. Então eu vou ter que saldar esta conta. Eu saldo esta conta debitando-a. E assim o saldo fica a zeros. Para que no final do ano N mais 1 receba o resultado líquido desse mesmo ano. Mas agora, no início do ano, começando esta conta com saldo credor e representando esse saldo credor o resultado líquido do período anterior, eu vou debitar a conta para que a mesma salde, e é o que eu faço aqui, e credito a conta 56, resultados transitados. Porque já sabemos que 56, de acordo com o plano de contas, é a conta de resultados transitados. E fica resultados transitados a crédito, com saldo credor, o que significa que vai ser a partir desta conta que vamos fazer a respectiva aplicação. Uma conta da classe 5, como resultados transitados, tem como regra de movimentação. As contas da classe 5, elas debitam-se quando há diminuição, creditam-se quando há aumento. Aqui há um aumento e, portanto, está a ser creditada. E vai ser a partir desta conta que vamos fazer o reconhecimento contabilístico da aplicação do resultado líquido do período. Então, a partir da conta 56, que foi creditada no início do ano, ela agora vai ser debitada, porque as contas da classe 5 debitam-se pelas diminuições e agora é a partir daqui que a conta, que o resultado líquido vai ser aplicado. E vai ser aplicado 450 mil euros. Pelo que vou debitar por 450 mil euros e vejam que se inicialmente creditei por 500 e agora debito por 450, significa que a conta vai permanecer com um saldo ainda credor de 50 mil euros, que é o nosso objetivo. É que a conta de resultados transitados contemple saldo credor de 50 mil euros. E assim vamos ao encontro do nosso objetivo. Crédito 500 mil, débito 450 mil, saldo credor 50 mil. E a distribuição ou a aplicação será pela reserva legal. E a reserva legal é representada no plano de contas pela conta 551, reservas legais, enquanto que 552 será para outras reservas. Então, a reserva legal, que é a nossa conta 551, ela tem aqui um aumento de 130 mil euros. Contas da classe 5 creditam-se pelos aumentos, debitam-se pelas diminuições. Então, esta conta tem aqui um aumento de 130 mil euros conforme os objetivos que estavam traçados a partir da Assembleia Geral. Quanto às outras reservas, que no plano de contas são representados pela conta 552,
e que, tendo esta empresa reservas livres e reservas estatutárias, eu decidi desenvolver a conta 552 em 552.1 para reservas livres e 552.2 para reservas estatutárias. Havendo um aumento destas reservas em 45 mil euros, conforme a deliberação, reservas livres, e as reservas estatutárias, 25 mil euros. Muito bem. Classe 5 a sofrer aqui um aumento do ponto de vista das reservas. Agora, nós vamos constituir um passivo, uma dívida da nossa empresa para com os acionistas. E é através da conta 26, esta conta 26 no plano de contas representa a relação que a empresa tem com os acionistas, no caso das sociedades anónimas, e dos sócios, no caso das sociedades por cotas. A conta 26.4 é a conta de resultados atribuídos. E a conta 26.5 é a conta de lucros disponíveis. Em primeiro lugar, o resultado é atribuído e só depois é que o lucro fica disponível. Então, em primeiro lugar, nós fazemos o seguinte lançamento. Constituímos um passivo de 250 mil euros. As contas do passivo creditam-se pelo aumento da dívida. Debita-se pela diminuição da dívida. Aqui a dívida está, neste momento, a aumentar na perspectiva da nossa empresa. Há um aumento deste passivo corrente. 250 mil euros. Eu digo corrente porque ele vai ser já reconhecido em breve, curto prazo. Está feito a atribuição do resultado. Seguidamente, nós vamos colocar este resultado à disposição, ou os dividendos à disposição dos acionistas, bem como o pagamento dos mesmos. Nessa altura, quando se coloca à disposição, debita-se a conta 26.4, anteriormente creditada, por 250 mil euros e saldou a extinta a dívida. Mas quando se coloca à disposição os dividendos, nós temos que ter em conta que, do ponto de vista fiscal e em sede de IRS, ao considerar que estes dividendos são destinados a pessoas singulares, em sede de IRS há que fazer por parte da nossa entidade, da nossa sociedade anónima, entidade com contabilidade organizada, há que fazer uma retenção em sede de IRS. Os acionistas, eles não podem receber os dividendos por inteiro. Sobre os dividendos é aplicada uma taxa liberatória, artigo 71 do Código do IRS, de 28%. E 28% de 250 são 70 mil euros. Então a nossa entidade retém 28% dos dividendos e contabiliza essa retenção, esta taxa liberatória, na relação que a empresa tem para com o Estado, representada pela conta 24.2. A conta 24, a relação da empresa para com o Estado e outros entes públicos. 24.2, retenções a título de IRS. E aqui é uma retenção em sede IRS de capitais. É um passivo. E os passivos creditam-se quando aumentam. Um passivo, uma dívida que a minha empresa neste momento tem para com a autoridade tributária. É um passivo corrente, porque de curto prazo, porque este montante, que agora é retido, tem que ser entregue à autoridade tributária até ao dia 20 do mês seguinte. As quantias retidas na fonte em sede IRS serão entregues à autoridade tributária até ao dia 20 do mês seguinte. E aqui a entidade está a aplicar o princípio da substituição tributária. Retém a quantia de imposto que diz respeito
a estas pessoas singulares acionistas e entrega a verba até ao dia 20 do mês seguinte à respectiva autoridade tributária. O montante que terá que ser pago aos acionistas a título de dividendos é o dividendo líquido, deduzido do IRS agora retido. São 180 mil euros, que são agora creditados na conta passivo 265 lucros disponíveis. Os lucros estão disponíveis para serem pagos. E ao serem pagos, nós vamos debitar a conta 265. Uma conta do passivo debita-se pela diminuição da dívida. A dívida está saldada, acabou. Foi creditado por 180 mil euros, conta 265. Agora é debitada por 180 mil euros, saldou. Dívida extinta. Credita-se a conta 12.1, sai do banco 180 mil euros. E o lançamento está feito. Portanto, está feito o reconhecimento contabilístico da deliberação dos resultados e distribuição e pagamento dos dividendos aos acionistas. Isto é uma sociedade anónima. Um caso prático muito simples de introdução numa sociedade anónima. Uma sociedade por cotas. A sociedade MKJ Unipessoal Limitada é uma sociedade por cotas, mas que tem um único sócio. Uma unipessoal limitada é uma sociedade por cotas com um único sócio. Foi constituída com um capital social de 10 mil euros. No final do ano N, os seus capitais próprios eram formados, para além do capital social, por uma reserva legal de 2 mil euros e um resultado líquido do período de 5 mil euros. O sócio pretende reter na sociedade o mínimo de resultados, é este o objetivo, dentro do cumprimento das disposições legais aplicáveis. Queremos que seja apresentada uma proposta de aplicação dos resultados que atenda às pretensões deste sócio e reconhecido e o reconhecimento contabilístico que essa proposta de aplicação dos resultados irá implicar. Então vejam aquilo que eu ao bocado tinha referido relativamente à legislação. Ora, página 79 do Código das Sociedades Comerciais, artigo 218. Agora estamos numa sociedade por cotas. É obrigatória a constituição de uma reserva legal. E é tudo aplicável de acordo com as sociedades anónimas, artigo 295 e 296. Mas o limite mínimo da reserva legal terá que alcançar os 2.500 euros. Esta empresa tem uma reserva legal de 2.000. Ainda não alcançou os 2.500. Mas o sócio quer reter na sociedade o mínimo de resultados. Então, tratando-se de uma sociedade unipessoal por cotas, são-lhe aplicáveis as disposições das sociedades por cotas. Como tal, esta sociedade está obrigada à constituição de uma reserva legal no montante não inferior a 20% do capital social, com um limite mínimo de 2.500 euros. E estamos a conjugar o artigo 218, número 1, com o artigo 295 do Código das Sociedades Comerciais. Neste caso, embora a reserva legal já represente 20%, ou seja, 20% de 10 mil euros são 2 mil euros, ainda não atingiu os 2.500 euros, que é o mínimo de uma sociedade por cotas. Haverá que continuar o seu reforço até que a mesma atinja os 2.500 euros. Lembram-se daquilo que eu referi. E agora vamos conjugar com o Código das Sociedades Comerciais, concretamente
no artigo 295, que reserva legal, uma percentagem não inferior à 20ª parte dos lucros da sociedade é destinada à constituição da reserva legal, 20% do lucro. Peço desculpa, 5% do lucro, não é? Uma percentagem não inferior à 20ª parte dos lucros. A 20ª parte é 1 sobre 20. 1 20avos, que é 5%. Portanto, eu tenho que considerar 5% do lucro, afetar à reserva legal. Até que aquela representa a quinta parte do capital social, 20% do capital social. Mas no caso das sociedades por cotas, terá que ir até 2.500 euros. Porque aqui 20% do capital dava 2.000. Como este sócio quer ir pelos mínimos possíveis, os mínimos possíveis é fazer um reforço da reserva legal em 5%. E em 5% significa o seguinte: embora o esforço da reserva legal pudesse ser superior ao mínimo exigido pelo Código das Sociedades Comerciais, que é de 5% do resultado líquido, conforme lemos agora no número 1 do artigo 295 do Código das Sociedades Comerciais, como este sócio pretende reter na sociedade o mínimo de lucros, maximizando a respectiva distribuição, proceder-se-á apenas à afetação da reserva legal daquele mínimo. Ou seja, 5% vezes 5.000 euros, 250. E agora 250 mais os 2.000 euros de reserva legal, ficamos com 2.250, ou seja, ainda não alcançamos os 2.500. Para o próximo ano, havendo lucro, vamos ter que voltar a reforçar com 5% do respectivo lucro, objetivo, alcançar 2.500 euros, que é o mínimo de reserva legal para uma sociedade por cotas. Se fosse uma sociedade anónima, o mínimo seria 20% do capital social. A proposta de aplicação do resultado líquido no montante de 5.000 euros será a seguinte: 250 para a reserva legal e, como o lucro se traduziu em 5.000 euros e o sócio quer maximizar aqui a distribuição do lucro, tudo vai ser distribuído, tudo o que resta dos 5.000, a diferença entre os 5.000 e os 250, que dá 4.750, será para a distribuição de lucros. Primeiro lançamento. Como fiz na sociedade anónima. O resultado líquido tem que ser debitado e transferido para resultados transitados. Fica à conta de resultados transitados, a crédito, saldo credor, disponível para agora proceder à aplicação do resultado líquido. E, portanto, tudo feito a partir de resultados transitados. Resultados transitados vai debitar e vou creditar o reforço da reserva legal, conta 5511 por 250, corresponde ao mínimo de 5% do lucro, objetivo de acordo com o artigo 295 do Código das Sociedades Comerciais, conjugado com o artigo 218. Claro está que ainda não cheguei com este reforço ao objetivo final, que é alcançar, em conformidade com o artigo 218, 2.500 euros de reserva legal. Esperarei para o ano, mas face aos objetivos deste sócio, que era reter na sociedade o mínimo dos resultados, vou ao encontro do seu objetivo. E para o resultado atribuído, a nossa já conhecida conta 264, 4.750. Segue-se colocar à disposição do sócio e fazer o pagamento dos lucros.
Para colocar à disposição do sócio, comece por debitar a conta do passivo pelos 4.750. A retenção na fonte, ou neste caso, a retenção à taxa liberatória de capitais, artigo 71 do Código do IRS. Os capitais fazem retenção e, neste caso, taxa liberatória de 28% dos 4.750, o que dá 1.330. E o lucro disponível para o sócio é a diferença entre os 4.750 e aquilo que tem que ficar retido na empresa a título de IRS. Porque este passivo agora constituído, dívida para com o Estado, do ponto de vista de IRS, vai ter que ser entregue por esta empresa, como já sabemos, já vimos há bocado na Sociedade Anónima, até ao dia 20 do mês seguinte. E creditamos a conta 265, disponibilizando o lucro. Reconhece aqui este passivo, que vai ser já desreconhecido no lançamento já a seguir, pelo pagamento dos lucros, a conta 265 anteriormente creditada. Creditou pelo aumento do passivo, debita pela diminuição do passivo, 3.420, sai de bancos 3.420. Esta empresa agora tem aqui uma dívida para com a autoridade tributária, que até ao dia 20 do mês seguinte entregará à autoridade tributária o valor de 1.330, 28% dos lucros. Fica então assim feita uma apresentação introdutória àquilo que é a distribuição, a aplicação e depois a distribuição dos resultados. Estas matérias são amplamente desenvolvidas, particularmente no mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada, no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, também no curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais. Espero que esta apresentação tenha ficado clara. Agradeço muito o facto de ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade, até um próximo vídeo da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. Não se esqueça de subscrever o canal do YouTube da Certform e para receber as respectivas notificações, também clicar lá em notificações. E mais uma vez, até breve. Muito obrigado.